Era o ano de 70 depois de Cristo. O ar cheirava a tensão. O Império Romano, uma máquina de guerra implacável, estava cansado. Cansado da teimosia de um pequeno povo. Os judeus da província da Judéia não se curvavam. Eles lutavam por sua fé, por sua terra, por sua liberdade. Roma não gostava de desafios. O imperador Vespasiano e seu filho, Tito, decidiram que era hora de dar um basta. A ordem era clara: esmagar a rebelião de uma vez por todas. E o coração dessa rebelião pulsava em um único lugar: Jerusalém, a cidade santa, o centro do mundo para os judeus. O palco estava montado para um confronto épico e terrivelmente desigual. Milhares de legionários romanos marcharam em direção à cidade. Eram os melhores soldados do mundo. Disciplinados, equipados, impiedosos. Eles traziam consigo catapultas, arietes e torres de cerco, máquinas de destruição projetadas para derrubar as muralhas mais fortes. Do outro lado, dentro dos muros de Jerusalém, o povo se preparava. Eles confiavam em suas defesas, confiavam em sua coragem e, acima de tudo, confiavam em Deus. A cidade estava cheia, pois era a época da Páscoa judaica. Peregrinos de todos os cantos haviam chegado para celebrar. Mal sabiam eles que estavam entrando em uma armadilha mortal, um beco sem saída. O general Tito, comandante das forças romanas, era um estrategista brilhante. Ele sabia que a força bruta talvez não fosse suficiente. Era preciso quebrar o espírito da cidade. Ele ordenou um cerco completo. Ninguém entrava. Ninguém saía. A ideia era simples e cruel: matar a cidade de fome. Os romanos construíram uma muralha ao redor da muralha. Um círculo de isolamento que cortava qualquer esperança de ajuda ou fuga. A cidade, que antes era um símbolo de vida e fé, se transformava lentamente em uma grande prisão a céu aberto. O tempo começou a correr de uma forma diferente, marcado não pelo sol, mas pela fome. A determinação de Roma era total. Para eles, não era apenas uma questão de conquistar um território. Era uma demonstração de poder para todo o império. Uma lição para qualquer outro povo que ousasse sonhar com a independência. A rebelião judaica havia sido longa e sangrenta. Roma precisava de uma vitória espetacular, uma que ficasse na memória de todos. A destruição de Jerusalém seria esse exemplo. Tito e seus homens estavam prontos para fazer o que fosse necessário. O destino da cidade sagrada e de seu povo estava selado. A contagem regressiva para a tragédia havia começado. E o mundo assistia, sem poder fazer nada. Dentro das muralhas, o cenário era de pesadelo. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A comida começou a acabar. Primeiro o pão, depois os grãos. Logo, as pessoas comiam qualquer coisa que pudessem encontrar. Couro de sandálias, grama, coisas que ninguém jamais imaginaria comer. A fome era uma criatura invisível que devorava a cidade por dentro. As crianças choravam, os velhos definhavam em silêncio. A dignidade humana era corroída a cada barriga vazia. O historiador Flávio Josefo, que testemunhou tudo, escreveu relatos de gelar o sangue. Relatos de mães que, enlouquecidas pela fome, tomavam decisões inimagináveis. Como se a fome não bastasse, as doenças se espalharam como fogo. Onde há fome e sujeira, a morte encontra um terreno fértil. Os corpos se amontoavam nas ruas, pois não havia mais ninguém com força para enterrá-los. O cheiro da morte pairava sobre Jerusalém, um perfume macabro que sufocava a esperança. A cidade sagrada se tornara um inferno. A morte não vinha apenas dos romanos do lado de fora. Ela vinha de dentro, silenciosa e implacável. Cada nascer do sol não trazia esperança, mas sim a certeza de mais dor, mais perdas, mais desespero. O sofrimento era coletivo, uma ferida aberta no coração do povo. E o pior de tudo, o povo de Jerusalém não estava unido. A cidade estava dividida. Grupos rivais de rebeldes,
Os zelotes lutavam entre si pelo controle. Em vez de se unirem contra o inimigo comum, eles se matavam nas ruas. Queimaram os estoques de grãos uns dos outros, numa loucura autodestrutiva. Eles acreditavam que lutar até o fim era a única opção, que se render era uma traição a Deus. Essa divisão interna foi o golpe de misericórdia. Roma nem precisava se esforçar tanto. A cidade se consumia em seu próprio fogo, em sua própria discórdia. A tragédia era dupla: a guerra contra Roma e a guerra contra si mesmos. A cada dia, a esperança diminuía um pouco mais. As pessoas olhavam para as muralhas que antes as protegiam e agora as aprisionavam. Olhavam para o céu, buscando um sinal, uma intervenção divina que não vinha. Alguns ainda rezavam, apegados ao último fio de fé. Outros apenas esperavam o fim, exaustos demais para sentir qualquer coisa. A cidade pulsava em agonia. O cerco de Tito não estava apenas destruindo pedras e muralhas, estava destruindo almas, quebrando o espírito de um povo. A queda de Jerusalém não seria apenas uma derrota militar, seria o colapso de um mundo inteiro. Finalmente, os romanos conseguiram romper as defesas. Muralha após muralha, eles avançaram. A luta era feroz, casa por casa, rua por rua. Mas a resistência, enfraquecida pela fome e pela divisão, não conseguiu mais segurar o avanço. O destino final era o Monte do Templo, o lugar mais sagrado do judaísmo. Ali ficava o Templo de Herodes, uma construção magnífica, o centro da vida religiosa, espiritual e nacional do povo judeu. Era o lugar onde se acreditava que Deus habitava na terra. Era mais do que um prédio. Era o coração pulsante da identidade judaica. Para os soldados romanos, era apenas o último obstáculo. A destruição do templo é um momento envolto em dor e controvérsia. Segundo Joséfo, Tito não queria destruir o templo. Ele queria preservá-lo como um troféu, um símbolo da grandeza de Roma. Mas no calor da batalha, tudo saiu do controle. Uma tocha foi lançada. Talvez por acidente, talvez de propósito. A madeira seca, as cortinas, os óleos sagrados. Tudo pegou fogo instantaneamente. As chamas subiram aos céus, devorando ouro, mármore e cedro. O templo, que levou décadas para ser construído, foi consumido pelo fogo em questão de horas. Um espetáculo terrível de destruição. Para o povo judeu, ver o templo queimar foi o fim do mundo. Era como se o próprio céu estivesse caindo. Os sacrifícios, os rituais, toda a forma de adoração que eles conheciam há séculos dependia daquele lugar. O som do choro e dos gritos ecoava pela cidade em chamas. As pessoas assistiam, impotentes, à destruição do símbolo máximo de sua conexão com Deus. Era uma catástrofe espiritual de proporções inimagináveis. Muitas profecias antigas falavam de uma grande tragédia. Naquele momento, parecia que todas elas estavam se cumprindo da forma mais brutal possível. A fé era a única coisa que restava, mesmo em meio às cinzas. Mesmo com o templo em chamas, a fé não se apagou completamente. Relatos contam que sacerdotes e pessoas comuns continuaram suas orações até o último momento. Eles se agarravam aos rolos da Torá, cantando salmos enquanto o fogo os cercava. Era um ato final de devoção, uma declaração de que, mesmo que o prédio caísse, a fé permaneceria. A destruição do templo sagrado não foi apenas a perda de um edifício, foi o fim de uma era. O judaísmo nunca mais seria o mesmo. Aquele incêndio marcou uma divisão profunda na história, uma ferida que continua a doer até hoje. A queda de Jerusalém foi um terremoto que mudou tudo. Para o judaísmo, a perda do templo foi devastadora. Sem o local para os sacrifícios, a religião precisou se reinventar para sobreviver. Foi uma transformação forçada, dolorosa, mas genial. Os rabinos se tornaram as novas lideranças. As sinagogas se tornaram os novos centros da comunidade.
A oração e o estudo da Torá substituíram os sacrifícios de animais. O judaísmo se tornou uma fé portátil que podia ser praticada em qualquer lugar do mundo. Da tragédia, nasceu uma nova forma de resiliência. O judaísmo rabínico, que conhecemos hoje, é filho direto dessa catástrofe. O evento também impactou profundamente o cristianismo, que na época era uma seita judaica em crescimento. Os primeiros cristãos também viam Jerusalém como uma cidade sagrada, mas a destruição do templo foi interpretada por eles como o cumprimento de uma profecia de Jesus. Isso ajudou a acelerar a separação entre o cristianismo e o judaísmo. A nova fé começou a se ver como algo distinto, não mais ligado aos rituais do templo. A queda de Jerusalém empurrou o cristianismo para fora de seu berço judaico, ajudando-o a se tornar uma religião mundial, com o centro se deslocando para outras cidades, como Roma. Para os romanos, a vitória foi total. Tito retornou a Roma como um herói. Um arco triunfal, o Arco de Tito, foi construído para celebrar a conquista. Ele existe até hoje, um monumento de pedra que mostra em seus relevos os soldados romanos carregando os tesouros do templo, incluindo a famosa menorá. Para Roma, era a prova final de seu poderio militar e de sua capacidade de esmagar qualquer um que se opusesse. A lição era clara: não desafie o império. A destruição de Jerusalém se tornou um exemplo, uma propaganda de força que ecoou por todas as províncias, do Egito à Bretanha. Hoje, do grandioso templo, resta apenas um fragmento, uma parte do muro de contenção que cercava o monte. O Muro das Lamentações. Para o mundo, é um ponto turístico. Para o povo judeu, é o lugar mais sagrado da terra. É um símbolo de tudo o que foi perdido, mas é também um símbolo de sobrevivência. Diante daquele muro, pessoas rezam, choram, deixam bilhetes com pedidos, conectando-se com uma história de milênios. Aquele muro é a prova viva de que, mesmo depois da mais terrível destruição, a fé e a memória podem resistir. É um lembrete de que um povo pode perder tudo, mas enquanto mantiver sua identidade, ele nunca será verdadeiramente derrotado.